Tudo bom, pessoal? Então tô aqui de volta na PowerBS, terceiro vídeo da nossa saga. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam dos primeiros dois vídeos. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para os amigos, nos ajuda a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. No episódio de hoje tem uma grande surpresa para mostrar para vocês. Pensei bastante aí sobre o andamento do projeto até aqui e decidi dar uma guinada muito grande. Então, pessoal, vocês já viram a nossa surpresa. E aí, por que eu inventei essa moda agora do motor? Então eu vou mostrar para vocês aqui o bloco que a gente vai usar e comparar com o bloco AP tradicional. Então a ideia mostrei no vídeo passado, a gente ia trocar admissão, trocar injetor, se não chegasse um resultado que eu queria, trocar o comando de válvulas também. Mas aí conversa com um, conversa com outro, aquela coisa toda. O que é um peido para quem tá cagado, né? Aquela velho ditado. Vamos fazer um motor novo. Então a ideia foi fazer um motor 20 válvulas agora, porque o cabeçote 20 válvulas ele tem muita eficiência em relação ao AP tradicional e a gente conseguiria ter um carro dócil também em baixa rotação, conseguiria andar com o carro tranquilamente. Como a minha ideia não era pegar e desmontar o motor que a gente já tinha ali no carro, e sim fazer um motor novo e fazer a troca, peguei um bloco aqui de Audi A3, Golf, GTI, alguns Passat saíram com esse bloco aqui também, que ele é um pouco diferente do bloco AP e agora eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui é o bloco, tá meio sujo, tá todo pelado aqui, não tem, sem nenhum acessório, que a gente vai trabalhar em cima dele. E ele é muito parecido com o bloco AP nas suas dimensões. Até se eu olhar por cima aqui depois, vai aparecer bem no close para vocês. As galerias de óleo, de água, o retorno do óleo é tudo muito parecido, mas nas laterais difere bastante. Então, num lado do bloco aqui, eu tenho a saída da bomba d'água já integrada no bloco, enquanto no AP, a bomba d'água é parafusada por fora. Então, não que isso seja um problema, é só também para exemplificar a diferença, mas eu saio com a bomba ou coloco a bomba no AP. Aqui ela já vem integrada, ela é tocada pela mesma correia dentada, então também eu diminuo o número de polias que eu tenho em volta do motor e também diminui quanto de espaço isso ocupa no cofre. Então é um sistema bem mais compacto. O cavalete de óleo do motor também muda. Aqui no AP a gente tem o filtro, né, que fica inclinado para trás, é bem tradicional. E aqui no Audi ele é diferente, ele é bem maior, ele fica centralizado. Não é uma coisa que muda também, é só para exemplificar a característica. Quando a gente coloca um cabeçote 20 válvulas no bloco AP, que é esse bloco aqui, eu preciso modificar 3 galerias de óleo. Então, por mais que seja muito parecido, o retorno do óleo ali ele difere um pouquinho. Então, precisa uma certa modificação. Não é um problema fazer essa modificação e usar um bloco AP. Tem muita gente que usa há muitos anos. Eu também já montei assim em outro carro. Mas agora preferi partir para o bloco mais moderno, né? O bloco 06A, que é esse família de motor, porque não tem adaptação nenhuma, eu uso até a própria junta original de aço, já lá fora tem muita peça para esse motor, então vou trazer prisioneiro, coisas assim, estruturais, eu acho com muita facilidade fora do Brasil, aqui no Brasil também. Então, estruturalmente é isso, eu uso aqui o mesmo tamanho de pistão, mesma medida de biela, então são intercambiáveis. Se eu pegar uma biela e pistão de AP e colocar aqui, funciona da mesma forma, não tem problema nenhum. O virabrequim ele é um pouco diferente, porque nesse bloco aqui mais moderno, eu tenho a roda fônica presa no virabrequim e aqui eu tenho um furo na lateral onde eu posiciono o sensor de rotação. Enquanto no motor AP, tradicionalmente, a gente usa a roda fônica aqui na frente, né? Tem até um sensor aqui. Então muda essa questão da roda fônica no virabrequim e a bomba de óleo, sim, a bomba de óleo muda bastante. No motor AP tradicional, eu tenho aqui o comando auxiliar. E o comando auxiliar, até algumas pessoas chamam de eixo louco porque ele é bobo, literalmente. Então ele gira aqui tocado pela correia dentada e quando eu giro ele, aqui dentro eu tenho um eixo que toca o meu distribuidor. Eu tenho o distribuidor aqui, em algumas aplicações de arrancada o pessoal coloca a bomba de combustível tocada aqui por esse eixo. E aí, esse eixo aqui ele gira
toca o distribuidor e o distribuidor toca a bomba de óleo, que vai estar aqui embaixo. Nesse bloco moderno, eu não tenho comando auxiliar. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Esse furo aqui, ele é o da bomba d'água. E eu não tenho furo embaixo do comando auxiliar, porque eu não preciso dele para trocar essa bomba de óleo. Então, nesse motor aqui, eu tenho uma engrenagem no virabrequim, que ela toca por corrente a bomba de óleo que fica aqui. Essa bomba de óleo dos Audi, Golf, Passat, ela é bem conhecida por ter muito volume de óleo. Como a gente vai usar um cabeçote também, que tem mais válvulas, tucho hidráulico, demanda maior volume de óleo para lubrificação, eu optei também já em usar um sistema que me possibilita ter uma bomba de óleo com maior vazão de óleo. Não necessariamente pressão significa vazão, né? O importante aqui é a vazão, o volume de óleo que eu tenho circulando dentro do motor. Então, por que dessa mudança, né? De fazer um motor novo? Putz, não era mais simples pegar e só mexer no que já tinha? Provavelmente seria mais simples, né? Mas a gente já estava com problema, vamos se incomodar de verdade. O principal motivo da minha escolha por trocar, né, a concepção do cabeçote, fazer um motor com essa configuração, é porque aqui eu tenho um cabeçote AP 8 válvulas unilateral igual ao meu. Não é o meu exatamente, mas é o mesmo modelo. Se vocês observarem, aqui eu tenho 8 furos nessa lateral, sendo 4 debaixo da saída do escapamento e 4 de cima a entrada do ar e do combustível. Então por isso que se fala que ele é unilateral, porque eu tenho aqui todo o acesso e saída dele na mesma face. No cabeçote 20 válvulas, ele tem o fluxo cruzado. O que isso quer dizer? Eu tenho a admissão aqui de um lado, que vocês estão vendo, o escapamento do outro lado. Então eu estou entrando com ar e combustível aqui, acontece ali a combustão no cilindro e eu saio pelo outro lado do motor. Se vocês observarem, aqui eu tenho uma boca da entrada da admissão muito maior do que do AP 8 válvulas. Então isso já dá uma grande diferença. Aí pode me perguntar, pô Felipe, mas se não é maior, não seria mais difícil de acertar? Sim e não. O que acontece? Como aqui eu tenho uma área menor, um volume menor, e eu tenho depois na face uma diferença também, para eu poder fazer com que entre lá X volume de ar, passe num duto menor, passe numa seção de área menor, entre no motor e gere ali toda a combustão, eu preciso trabalhar muito aqui nesse cabeçote. Então eu vou precisar ter um duto que eu abra muito o diâmetro dele, eu vou precisar mexer na válvula aqui na sede, botar uma válvula muito grande, e eu vou precisar mexer no comando de válvulas também. Porque imagina, eu tenho uma seção só e eu preciso passar tudo por aqui. Eu vou ter que deixar essa porta mais tempo aberta. Então eu abro ela mais tempo para que eu consiga passar esse volume de ar e combustível. Se eu preciso deixar isso muito tempo aberta e abrindo muito, eu acabo embaralhando a marcha lenta, porque essa modificação se dá através do comando de válvula. Então, para eu pegar um cabeçote 8 válvulas unilateral e fazer com que ele tenha um grande desempenho no motor, eu preciso colocar nele um comando de válvulas muito agressivo. O que é um comando ser agressivo? É que ele tenha bastante levante, né, que é o quanto que ele abre a válvula, e muita duração, que é quanto tempo a válvula fica aberta. Quanto mais duração eu tenho no comando de válvulas, mais para cima eu jogo a potência e o torque, então eu aumento a faixa de rotação útil do motor, e se eu estou subindo muito essa faixa, nas faixas baixas, intermediárias, acaba sendo aquele motor um pouco áspero, um pouco sujo, né? Acaba tendo uma lenta que o barulho é legal, mas para andar não é tão legal, porque o motor ele não tem muita força de baixa, a resposta de baixa não é legal, embaralha muito. Essa deficiência ela foi sanada com os cabeçotes multiválvula. Por quê? Porque aqui, no caso do 20 válvulas, eu tenho 3 válvulas de admissão, enquanto aqui no unilateral só tem uma. Então eu tenho um valvulão e aqui eu tenho 3 válvulas pequenas. Então eu não preciso ter um comando de válvulas que deixe elas muito tempo abertas, porque naturalmente eu já tenho maior vazão dessa mistura para dentro do motor.
Esse cabeçote aqui não é exatamente o que vai para o carro. Esse aqui é um mesmo modelo, eu peguei emprestado aqui na PowerBest para poder demonstrar para vocês. Até teve um acidente aqui, né? Caiu uma válvula para dentro e estragou bastante. Mas para exemplificar, ele vai atender, né, a função. Por que se fala cabeçote de AP 8 válvulas, ou tem lá o Gol GTI, que é com 16 válvulas, depois os Golf Audi 20 válvulas? O que é isso? Então, essas peças aqui, ó, são as válvulas. Então eu tenho válvulas que admitem o ar e o combustível, e eu tenho válvulas que expulsam o gás do escapamento. Então aqui eu tenho 8 válvulas, 4 de admissão e 4 de escape. E aqui eu tenho 20 válvulas. Eu tenho 8 válvulas de escape e 12 válvulas de admissão. Então tenho 3 vezes mais válvulas admitindo e 2 vezes mais válvulas expulsando esse ar para fora do motor. Então isso aumenta muito o fluxo, a capacidade de admitir e a capacidade de expulsar esse gás. Se eu tenho facilidade para botar para dentro e para pôr para fora, eu não preciso deixar as válvulas muito tempo abertas. Então é esse que é o grande pulo do gato. Então quando eu tenho um carro de rua que eu quero ter uma potência bem legal ainda, mas que seja um carro fácil de acertar, eu tenho uma marcha lenta bem estável, um carro dócil, um carro que eu possa pegar e lá dar para minha mãe a chave na mão e ela ir no mercado e voltar, um cabeçote multiválvulas, ele tende a facilitar isso. Porque eu posso ter comando de válvula bem leve, bem de rua mesmo. Aqui até a gente vai usar comandos originais do Passat aspirado. Então vou ter como se fosse um Passat. Eu vou bater um Passat, um Golf, um Audi A3, vou bater chave e o carro é sereno. Se eu acelerar, acionar o booster, tudo aumentar a pressão, também por ter muita área de passagem me possibilita uma grande potência. Aqui no outro lado eu tenho outros 4 dutos. Então aqui eu tenho os dutos de escape do cabeçote 20 válvulas. Então tenho dutos aqui redondos de um diâmetro bem considerável. Quanto aqui no AP unilateral, são esses dutos de baixo, eles são ovais e bem menores. Então depois aqui no close vocês vão ver bem, ele é bem menor a área de passagem. Então aqui também eu tenho mais fluxo de saída de escape. Então essa é uma diferença legal. Quando esse cabeçote está montado no carro, o escapamento ele fica ali para o lado esquerdo de quem está olhando o carro de frente, né? O escapamento fica na mesma posição que é o escapamento do AP tradicional. E a admissão passa para o lado do motorista. Então essa também é uma coisa que às vezes vocês olhando aí no vídeo fica um pouco dessa dúvida. O escape, a turbina, vai ficar do mesmo lado que já ficava antes. Aqui a gente tem a principal diferença de um cabeçote para o outro. Aqui no 8 válvulas eu tenho só um comando de válvulas. Eu tenho uma polia, que ela é tocada, né, junto com o motor, e eu tenho o comando. Para cada cilindro eu tenho 2 cames. O came é esse ressalto que tem aqui que abre a válvula. Aqui no 20 válvulas, ou no 16 válvulas é assim também, eu tenho 2 comandos. Um comando de válvulas para o escapamento, um comando de válvulas para admissão. E isso permite com que eu mexa, eu posso trocar só esse comando e testar, posso trocar esse comando e testar, posso trocar os 2 comandos e testar. E além da troca, eu consigo enquadrar eles diferente. Aqui eu tenho uma corrente que une os 2. Então quando um gira, a corrente faz o outro girar também. Mas eu consigo mexer eles individualmente para eu testar outros cruzamentos. O cruzamento é justamente essa posição da admissão em relação ao escape. Quando que uma válvula começa a abrir, quando que a outra começa a abrir. Então isso aqui nos possibilita muitos testes e ganho, às vezes até de temperatura. Eu posso ter uma redução da temperatura conforme o enquadramento, eu posso ter mais fluxo de alta, mais fluxo de baixa. Então um cabeçote 20 válvulas ou 16 válvulas, por ter 2 comandos, nos dá muito mais recurso. E aí, há pouco eu falei para vocês ali sobre o tempo que a válvula fica aberta. Então imagina assim, ó, fazer uma analogia lá com uma mangueira. Tem uma mangueira de jardim. Se eu preciso encher um balde e eu tenho uma mangueira muito fininha e uma torneira com pouca vazão, eu preciso deixar essa torneira bastante tempo aberto. Se eu tenho lá um mangueirão e um registro que eu abro e sai bastante água, eu vou deixar ela pouco tempo aberta para encher o mesmo balde. Aqui acontece uma coisa parecida. Nesse comando de válvulas, esse especificamente, para ele deixar a válvula muito tempo aberta, eu tenho um came bastante largo.
Então isso que significa que o motor tem muita duração. Tendo muita duração, eu subo muito a faixa de potência do motor. Aqui, ó, se eu pegar e comparar com o came da admissão, eu tenho um came bem fino. Então a válvula abre, passa o ar que precisa e já fecha muito rápido. E isso faz com que a máxima potência, a máxima eficiência do motor seja em rotações mais baixas, que é o meu objetivo agora. Então, pessoal, depois da surpresa aí que eu mostrei para vocês, tá aqui o nosso motor novo. A gente está fazendo um teste aqui da posição de tudo, ver se tudo está encaixando certinho, que é muito mais fácil a gente fazer um ajuste com toda a mecânica fora do carro do que no lugar, né? Que o Gol quadrado ele tem um cofre muito apertado, então muitas coisas ficam com difícil acesso. Acabou aparecendo aqui essa oportunidade de mudar a mecânica inteira do carro e eu optei por isso por dois fatores. Primeiro, porque um cabeçote com maior número de válvulas, ele tem a tendência de ser um cabeçote mais eficiente, como eu já conversei com vocês. Então, com um cabeçote multiválvulas aqui, a gente vai conseguir ter uma dirigibilidade de carro original, como se fosse um Passat alemão, um Golf GTI, um Audi A3 andando normal, original, e eu consigo ter uma grande potência ainda, porque é um cabeçote que ele respira muito bem. Então esse fluxo que ele tem a mais que um cabeçote 8 válvulas permite que eu trabalhe com comando de válvulas original sem perder desempenho. E é muito comum já no Brasil essa adaptação, de a gente usar um cabeçote 20 válvulas no motor AP. Só que aqui a gente está com cabeçote e o bloco do motor também é Audi. Então ele se difere em algumas coisas no motor AP. A fixação no câmbio ela é exatamente igual. Só que a gente teve que fabricar aqui os suportes de motor dos dois lados, porque esse bloco ele é fixo nos Golfs e nos A3 de forma diferente. Então esse calço aqui ele foi construído e com isso a gente consegue também ajustar um pouco a posição do motor, consegue fazer o motor ficar um pouco mais baixo, melhorar o centro de gravidade do carro. E como esse motor não é original do carro, a gente fabricou aqui um cárter de maior capacidade. Assim como a gente já tinha no motor 8 válvulas um cárter feito pela Expert Racing, tinha 6 litros, a gente acabou fabricando um cárter muito similar aqui para o nosso motor. Aqui a gente está com nipples azuis só apontados no lugar para testar, mas a hora que a gente for fazer a montagem definitiva do carro, tudo vai seguir o padrão preto com vermelho que a gente já tem no carro. Então aqui, uma mudança que nós fizemos também é o câmbio. Então o carro já possuía um câmbio de Gol GTI 16 válvulas, que é um câmbio que ele é totalmente diferente do câmbio convencional do Gol, do motor AP. A carcaça, a relação, tudo é um câmbio que ele é muito mais resistente. Então a gente já tinha um câmbio desses no carro, mas o acionamento da embreagem era diferente. Originalmente o Gol GTI, a Paraty GTI, o Audi A4, o Passat alemão, eles têm o acionamento da embreagem hidráulico. E no câmbio que a gente já tinha no carro, eu havia feito a conversão para o acionamento mecânico. Então é feita uma adaptação com corte, solda e adaptado um sistema de AP tradicional nesse câmbio. E agora a gente vai montar ele com acionamento hidráulico, como era originalmente no Gol GTI. Como a nossa ideia é ter o carro de rua, o atuador hidráulico vai possibilitar um pedal leve mesmo com uma embreagem com bastante carga, o que vai ser uma coisa muito legal. E uma surpresa para vocês agora é um upgrade de suspensão e de freios. Então a gente vai trabalhar com uma suspensão nova, então é um conjunto da Impacto, aqui com molas, roscas. A gente já usava camber plate também, mas é um camber plate novo. E aqui a cereja do bolo é um novo sistema de freio. Então agora nós temos aqui discos de 300 milímetros com a capela de alumínio, então um disco flutuante, e pinças de freio Wilwood, tanto na dianteira quanto na traseira. Até posicionamos aqui o eixo para mostrar para vocês que nós já tínhamos freio a disco na traseira do carro, mas agora a gente também vai fazer um upgrade de usar o conjunto também do Gol GTI 16 válvulas. Então eu tenho um disco de maior diâmetro,
O freio de mão, ele é por tambor dentro do cubo. Então aqui dentro do cubo tem um sistema para o freio de mão e eu vou usar também uma pinça Wilwood na traseira. Então não adianta a gente só ter um carro muito forte, um carro que acelere bem, o carro também precisa frear, né? Segurança é fundamental. Então a gente montou aqui os pistões, eu estou junto com o Edson aqui, um amigão e parceiro dessa montagem, dando uma supervisionada. Nós montamos aqui os 4 pistões, 4 bielas, já torqueamos as bielas. No fim, a gente, na correria, acabou não filmando a montagem do virabrequim, mas da mesma forma, a gente conferiu as bronzinas, a bronzina nova, conferiu as medidas, conferiu folga axial, folga radial, montou o virabrequim, depois botou os pistões e bielas para dentro, torqueou tudo, o motor aqui tá soltinho, como tem que ser o motor. E agora nós vamos montar a bomba de óleo, o cárter e depois fechar o cabeçote. Esse bloco aqui, como eu tinha comentado para vocês, é um bloco de Golf, Audi A3, então ele tem a bomba de óleo diferente, seus periféricos são um pouco diferentes. Eu acredito que esse conjunto para um carro de rua seja muito eficiente porque é a bomba de óleo que tem maior volume de óleo. Então, às vezes a gente trabalha com um motor AP, com cabeçote 20 válvulas e a bomba original, pode ser que não fique muito legal a lubrificação. Principalmente na rua, com baixa rotação, então tem uma baixa pressão de óleo. E acaba que às vezes também o óleo está muito contaminado, isso aí prejudicando as propriedades do óleo. E aí também é nocivo para o motor. Vocês puderam ver que a gente usou aqui o Assembly Lub da Headline. Então, vou deixar o link aqui no card para vocês sobre a apresentação da Assembly Lub, que é um produto da Headline que nós distribuímos aqui no Brasil, que é excelente para montagem de motor. Então, quando a gente monta um motor, peças móveis, com essa pasta de montagem, a gente diminui o atrito entre essas peças, até o funcionamento do motor. Porque nós vamos fechar esse motor agora, ele vai para o carro na sequência, mas vai levar alguns dias até a gente finalizar o ajuste da elétrica, modificar as linhas de combustível, fazer a admissão. Então vai demorar um tempo para o carro funcionar. E se eu monto o motor somente com óleo, pode ser que esse óleo escorra e quando eu for dar a primeira partida, eu tenho contato de metal com metal. Então tenho as bronzinas de biela em contato direto com o virabrequim, as bronzinas de mancal em contato direto. E isso aí pode ser já nocivo na primeira partida se eu não tenho a proteção adequada do motor. Segue nos acompanhando aqui na montagem. Bom, pessoal, vocês acompanharam aqui com a gente a montagem do motor. Tá aqui o nosso motor montado, motor 1.9, 20 válvulas, todo montado. A gente já vai colocar ele no carro com um coletor de escape junto, porque ali no carro vai ser ruim de apertar os parafusos de baixo. Então agora ele está pronto para ir para o carro. Aqui no detalhe para vocês, o sistema de distribuição montado, correia Gates Racing, que era uma coisa que eu queria há muito tempo usar. E a nossa polia Fluid Damper também vai ser um toque a mais no carro, que é uma coisa que a gente não vê todo dia. Então agora o nosso bom e velho AP8 válvulas aqui vai se despedir depois de uma missão cumprida. E aí esse motor vai ficar guardado por enquanto para um próximo projeto aí que vai vir para o canal. Acho que vocês vão gostar bastante também. E agora acompanha com a gente a desmontagem. Então eu já tirei aqui o coletor de admissão, a gente soltou o coletor de escape. Intercooler, radiador está fora, o chicote já foi todo afastado, as mangueiras de combustível já foram removidas, as mangueiras do suspiro, mangueiras do arrefecimento, tudo que está no entorno do motor já foi solto. E agora a gente vai soltar aqui as torres dos amortecedores, baixar a mecânica inteira, motor, câmbio, agregado, para poder fazer uma limpeza geral, conferência das buchas e tudo, e já posicionar o novo motor. Então acompanha com a gente. Para vocês vai ser bem rapidinho porque vai estar em time-lapse, mas a gente vai fazer um pouco de força aqui.
Então, pessoal, agora que o nosso motor já está fora, agora a gente vai pegar, vai botar esse motor na bancada, vai dar uma revisada nele, olhar a bronzina, dar uma olhada em tudo, como é que está a geral dele, porque esse motor vai ficar guardado aqui por um tempo, até o nosso próximo projeto. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, manda esses vídeos para os amigos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nosso projeto até aqui, as sugestões que vocês têm para a gente. Se você também tem um Gol quadrado e está montando ou já montou um motor 20 válvulas aí, nos conta como é que foi essa experiência. Para mim vai ser a primeira vez que eu coloco um 20 válvulas num Gol. Já tive outros carros com motor 20 válvula, mas no Gol vai ser a primeira vez. Vou deixar aqui no card para vocês o vídeo anterior da saga do Gol, o nosso vídeo do nosso intercooler para Gol quadrado e o vídeo do radiador para a linha Gol motor AP. Até mais!